Tá com som? Acho que agora tá com som. Para sempre. Fraquezas, nas minhas fraquezas. E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Eu vou tirar esse aqui para o microfone, aí você fica ouvindo o feedback do lado. Se você acha que você quer ligar, você pode falar. Tudo bem. Tá certo. A minha amiga fiel, Edna, aí, ó, já chegou a maneira. Minha madrinha. Muito bom dia, Edna. Edna, minha amiga, o som tá bom aí? Tá audível? Tá conseguindo entender? Porque o som não estava bom, não estava saindo o som, aí eu tive que cortar a live. Paz do Senhor. O som tá bom, Edna? Tá legal aí? Dá para ouvir? Só queria só um feedback para a gente começar, porque o som não estava saindo quando a gente começou da primeira vez e não estava saindo o som. Vê aí, Isabel, tá bom? Muito bom dia, gente, graça e paz. Hoje o Café com Salmos não é com o nosso pastor André,
Pastor André hoje teve uma missão e nós estamos aqui para falar no livro dos Salmos. É uma alegria muito grande, tá bom? Legal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, acordar sentindo, já meditando na palavra de Deus, nosso pão diário. Isso é importante, né, irmãos? Quando a gente acorda, a primeira coisa que nós fazemos é ouvir e ler, meditar na palavra de Deus, né? Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que Deus nos dá, que Deus nos concede, para que Ele possa falar conosco nessa manhã. Serei breve, porque é um cafezinho e nós iremos meditar na palavra para termos um norte, né, nessa manhã. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que estão neste momento, ó Deus, sintonizados para ouvir a Tua palavra. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu tem falado conosco, Senhor, através desses salmos, ó Pai. Senhor, nesta manhã eu te peço que Tu continue, Senhor, a falar aos nossos corações, ó Deus, porque diz na Tua palavra, Senhor, que Tu, Senhor, está, Senhor, com os seus ouvidos, Senhor, atentos para ouvir a nossa voz, e nós estamos aqui te clamando, ó Pai, para que Tu fale conosco, Senhor, para que Tu acalente o nosso coração, nos dê a resposta, ó Pai, que nós precisamos, ó Deus, dos nossos questionamentos, ó Deus, dos nossos anseios. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, porque sabemos que Tu és um Deus vivo, um Deus, Senhor, que tudo pode, um Deus que fala conosco, ó Deus, um Deus que não está morto. Nós cremos, ó Deus, nesta verdade, ó Pai, por isso que nós clamamos, nos prostramos, ó Pai, diante da Tua presença. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que serão abençoados pela essa palavra, ó Deus, que ela venha surtir, Senhor, o efeito desejado, Senhor, dos nossos corações, o efeito, Senhor, pela qual a Tua palavra ela vai enviada, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que ela não volta vazia. Ó Pai, que ela venha, Senhor, surtir o efeito na vida, ó Pai, daqueles que estão precisando, ó Deus, de, Senhor, conhecer mais de Ti, ó Pai. Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo, por esse dia, ó Deus, que Tu nos permite acordar em paz dentro dos nossos lares, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida daqueles que já estão indo para os seus trabalhos, aqueles que já estão voltando dos seus trabalhos. Guarda, Senhor, os Teus filhos, Senhor, aqueles, Senhor, que ainda não Te tem como Senhor e Salvador. Deus, que Tu venha, Senhor amado, mostrar para eles o caminho excelente, ó Deus, que eles venham, Senhor, sentir, Senhor, a responsabilidade, Senhor, que é, ó Pai, saber que está longe da Tua presença. Ó Deus, Deus, eu te entrego, Senhor, cada vida neste momento nas Tuas santas mãos. E eu te agradeço, Senhor, pelas vitórias, Senhor, que concedidas a nós e aquelas que nós ainda vamos receber, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje é dia 27 e nós vamos falar sobre o Salmo 27. Pastor André falou sobre o Salmo 26, está vindo aí nesta pegada, né, dos Salmos. E nós vamos hoje falar sobre o Salmo 27. O Salmo lindo, né, irmãos? Salmo lindo que nós conhecemos, né? Os Salmos são messiânicos e proféticos, enfim. Mas nós estamos aqui falando uma devocional para os nossos corações. Vamos ver o que o salmista fala conosco para nós, né, nessa manhã. Você que está com a sua Bíblia, abre aí comigo, marca aí os versículos. Esse salmo eu já li muito na igreja, né? Quando nós recebemos a oportunidade, a gente gosta muito do Salmo 27. E eu gosto muito particularmente do versículo 4, que fala: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Por isso eu comecei com esse louvor, né, do Fernandinho, muito bonito. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É muito lindo esse versículo, né? Mas vamos começar do versículo 27, o versículo 1, que é que o salmista
está falando para nós nesta manhã. O versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, e que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem, porém, piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixe nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não creste que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O salmista, quando está escrevendo esse salmo, ele está passando por um momento de perseguição. Ele está sendo perseguido, eu fico pensando assim, quantas pessoas hoje estão vivendo o que Davi, não exatamente igual, né? Porque aquele momento ali, ele está vivendo uma coisa muito, fala-se de reinado, né? Fala-se de coisa grande. Mas hoje nós vivemos momentos de perseguição. Tem muitos crentes hoje que vivem perseguição, estão sendo perseguidos. Tem pessoas que são missionários que estão sendo até mortos por amor do evangelho. E essa palavra perseguição, ela é ampla, né? Ela é muito ampla, porque às vezes não acontece perseguição dentro do nosso meio, dentro do nosso convívio. Não era para existir, mas existe dentro do nosso meio cristão perseguição. E aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, são aqueles nossos amigos mesmo, aqueles que estão mais próximos de nós. Então, Davi, ele estava vivendo aquele momento, ele estava sendo excluído da casa de Deus, ele estava sendo abandonado, ele estava sendo alvo de difamação, ele estava sofrendo naquele momento, né? E ele, quando ele escreve esse salmo, você não observa que ele reclamar de Deus. Você não vê ele blasfemar contra Deus. Você não vê em momento nenhum ele culpar a Deus pelas coisas que ele estava vivendo naquele momento. Irmão, ele estava sendo procurado para ser morto. Ele estava sendo perseguido, ele estava sofrendo uma calúnia. Eu vi uma certa pessoa dar um exemplo de calúnia. Ele falou assim: você pega um papel, um pedaço de papel, e você pica ele bem picadinho mesmo, bem picadinho. Você vai num prédio
Não sei quantos andares que você, qualquer andar que você subir, você vai conseguir fazer isso. E de lá você joga esses papéis. Você nunca mais vai conseguir juntar aqueles papéis da forma que ele era. Assim é a difamação. E eu quero alertar nessa manhã, para nós termos muito cuidado, porque somos tentados pela nossa fala, pela nossa língua. Diz no livro de Tiago que quando o homem ele consegue dominar a sua língua, esse tal homem é sábio. Ele consegue dominar todo o seu corpo. Se ele consegue dominar a língua, ele consegue dominar todo o seu corpo. Por que eu estou falando de difamação? Difamação, ela é uma coisa que abomina os olhos do Senhor, diz o livro de Provérbios, que é o que Deus ele tem, que ele tem abominação por esse tipo de coisa, é uma pessoa que difama as pessoas, porque depois que você difama alguém, dificilmente aquela pessoa, fecha ali para mim, por favor. Dificilmente aquela pessoa ela consegue ter aquela imagem novamente. Mas eu aprendi aqui com os salmos, depois a gente vai chegar lá, se der tempo, né, por causa do nosso horário, que o cristão, olha que coisa linda, nós sofremos difamação, mas o nosso Deus, ele nos guarda e nos livra da difamação. Ele é como se o crente, ele fosse uma pessoa que ele sofre aquela calúnia, ele sofre a difamação, mas fosse apagado aquilo ali da vida dele. Porque Deus nos guarda. Ele sabe que nós estamos sofrendo difamação, mas nós somos seus filhos, somos seus servos. A igreja de Cristo, ela não tem mancha, ela não tem mácula, ela não tem ruga, ela não pode ter uma imagem ruim. Por isso que o salmista ele fala aqui no Salmo sobre isso, sobre as calúnias que ele está vivendo. E a gente vai ver isso um pouco mais lá para frente. Mas vamos falar aqui sobre o Salmo 1, o versículo 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ora, o salmista ele está vivendo esses momentos de tristeza na sua vida, de tribulação, mas ele olha para Deus com confiança. Esses 3 primeiros versículos falam da confiança que ele tinha em Deus, porque ele sabia em quem ele estava confiando. O Senhor é a minha luz. Olha o que ele diz, o Senhor é a minha luz. Ele está se remetendo ao livro do Gênesis. Vem comigo no Gênesis, eu gosto de ler. Gênesis capítulo 2. Capítulo 2? Não, capítulo 1. Capítulo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí eu pergunto para você, que luz é essa? Que luz é essa? Que os astros vão ser, os astros, o sol, a lua, os luminares, eles vão ser escritos lá no versículo 14, vão ser escritos lá na frente. Que luz é essa? Essa luz que Deus está falando ali, essa luz que Deus está falando ali é o próprio Cristo. É Cristo, essa luz é Cristo. Deus, ele falou assim, não, eu tenho que fazer as obras, eu vou fazer as obras, mas eu preciso primeiro de Cristo aqui, do meu filho aqui, participando junto comigo. Eu preciso dele comigo aqui. Diz a Bíblia que tudo foi feito por ele e para ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Esse é o Cristo, esse aqui é o Senhor que o salmista está falando. Essa é a luz que o salmista está falando. Ó, Cristo está comigo. Ele não estava aqui encarnado, mas ele sabia que o Redentor estava com ele. Ele sabia que o Mestre estava com ele, que a palavra revelada estava com ele. Então, tá ali o salmista falando, o Senhor é a minha luz.
E lá nos evangelhos você vai ver, em João, né? Deixa eu ver aqui se é João, capítulo 1. Quem tiver aí que quiser colocar o versículo aí, pode colocar. João, capítulo 1, versículo 2. Isso aí, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Olha aqui, nele estava a vida. Então, Cristo é a nossa luz. É Ele que ilumina o nosso caminho, Ele que, quando entra dentro de nós, quando nós aceitamos a Jesus, que nós cremos em Cristo, nós não andamos mais em trevas. E o salmista está falando isso, nessa profundidade. O Senhor é a minha luz. É tu que está lá no princípio de todas as coisas. É como se Deus falasse assim, não, eu vou começar, porque era um caos, né? Tudo escuro, como está aqui um pouquinho escurinho, lá estava assim. Tudo, as trevas, só existia trevas. Deus foi lá, eu fico me lembrando, eu estava lendo esse versículo aqui, eu estava me lembrando de quando o meu esposo trabalhava no galpão aqui fazendo química, fazendo as coisas dele para a gente vender, né? E às vezes ele trabalhava até tarde da noite. E chegava um horário que a gente ainda não tinha nada ajeitado ali direitinho, ele pegava um fio e fazia um bico de luz para ele trabalhar a noite inteira. E quando eu li essa passagem aqui, eu lembrei, eu falei assim, Deus fez igualzinho o André fez. Aliás, o André fez igualzinho Deus fez. Foi lá, pegou, botou um bico de luz lá para ele trabalhar. Colocou lá a luz para ele começar a criação dele. Que coisa linda, irmãos, a gente saber que nós estamos nos braços daquele que tudo fez, daquele que é dono de todas as coisas, daquele que ilumina a nossa vida. Aonde existe luz, não tem mais trevas. Você não precisa ter medo das trevas, porque se tiver trevas, mas acender qualquer luz, uma vela, as trevas se dissipam. E Cristo, ele é a luz. E quantas pessoas eu vejo com medo de tanta coisa? Faz campanha para isso, faz campanha para aquilo, porque toma água não sei da onde. Irmãos, uma vez eu vi na internet alguém bebendo a água de um lugar aí para ficar imune do coronavírus. Você acredita nisso? Para ficar imune do coronavírus. E tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Ele quer ser imune das coisas que nos sobrevêm aqui na Terra. Ele quer ser o super-homem ou a super-mulher. Ele não quer viver a diversidade. Quando você vê aqui o salmista vivendo tudo isso, porque Deus permitiu ele viver. Olha isso. Deus permitiu ele viver essa diversidade. Às vezes a gente quer viver, não quer ter diversidade. Agora você vê que se o próprio Cristo sofreu o que sofreu aqui na terra, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi entregue por maus feitores, ele teve calúnia sobre a vida dele, entende? Sofreu tudo isso. Se o próprio Cristo sofreu tudo isso, as pessoas não querem hoje sofrer nada, eles querem viver num mundo de mar de rosas. E quando acontece alguma adversidade na vida dele, ele já acha logo que Deus não está com ele, que Deus o abandonou, que Deus é esse que eu vivo, porque eu já ouvi isso, que Deus é esse, que deixa a minha família passar por isso, que deixa fulana de tal morrer dessa doença. Eu não aceito isso, ele não aceita isso. Eu ouvi uma postagem essa semana, se faz necessário eu falar isso aqui, foi essa semana ou a semana passada, de uma jovem. Era até interessante o que ela postou, porque ela estava cometida de câncer e ela cometida daquela doença com o cabelo raspado, né? Porque quando
quando a pessoa passa por processo de quimioterapia, essas coisas, ela precisa raspar a cabeça, porque eu não aguento essas coisas. E ela fez um vídeo, e tá na rede por aí, eu não sei o nome dela. Eu sei que ela fez um vídeo falando que nem sempre, quando nós sofremos alguma coisa, é porque a gente plantou. Porque às vezes a gente planta coisas boas, às vezes nós fazemos só o bem, mas nós somos acometidos de coisas tristes, como aconteceu com ela. Ela quis dizer que as atitudes dela como ser humano não dava para ela o retorno daquele mal que ela estava vivendo. Porque realmente é uma doença que castiga muito o ser humano, né? E ela fez aquele vídeo ali, eu tô vendo um monte de crente compartilhando, né? Os crentes colocando nos status, bota no Face, porque ela fala de uma maneira, né? Aí fala para as pessoas do amor e tal, enfim. Só que, irmãos, nós que somos cristãos, nós temos que ter muito cuidado quando nós formos expor a palavra de Deus e colocar nas redes sociais as coisas. Por quê que eu falo isso? Porque diz a Bíblia que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Eu não tenho como ir fora da palavra de Deus. O que a gente precisa entender é se o que eu estou vivendo é fruto de uma colheita que eu plantei. Por quê? Porque a doença que ela está vivendo pode não ser fruto do que ela plantou. Entende? As doenças, irmãos, ela é fruto, consequência do pecado original de Adão que nós herdamos. Que nós herdamos. Então, não necessariamente aquilo ali é um castigo de Deus para nós, porque você fez alguma coisa de errado. Inclusive, nos evangelhos, quando Jesus foi fazer uma certa cura lá, perguntaram para Jesus, quem foi que pecou? Foi o pai dele? Foi ele? Foi quem que pecou diante disso aí? E Jesus foi e falou assim, não teve pecado de ninguém. Isso aí foi só para o meu nome ser glorificado. Entende? Então, quando você estiver passando por adversidade, por doença, por problema na sua vida, nem sempre isso aí pode ser por colheita que você plantou. Apesar de que nós temos que fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Você precisa plantar sementes boas. Por quê? Vamos na prática da coisa. Vamos falar sobre a doença dessa pessoa. Às vezes, ela pode a doença dela não é fruto do que ela plantou, mas o abandono pode sim. Porque às vezes, no caso dela, ela pode estar doente, mas ela pode estar com a sua família do seu lado, ela pode estar com seus irmãos do seu lado, ela pode estar conseguindo forças para ela vencer o que ela está passando. Mas isso aí é fruto do que realmente ela plantou. Ela plantou amor, ela vai colher amor. Agora, a pessoa já é acometida por uma doença fruto do pecado, né? O original que nós herdamos de Adão. E aí ela cai numa dependência de precisar de alguém. E aí ela não consegue esse alguém para ajudá-la. Por quê? Porque o que ela plantou, ela está colhendo agora. Às vezes ela plantou maldade, às vezes ela plantou difamação, plantou calúnia, plantou discórdia, plantou abandono, ela abandonou as pessoas quando precisava dela. Então a gente vai plantando, mas chega um momento que a colheita vem, diz a Bíblia. Eu não posso me negar as coisas da Bíblia que a Bíblia me ensina. Se Jesus ensinou, se nos evangelhos está ensinando que existe a lei da semeadura e que nós somos participantes dela, nós estamos inseridos nela, existe sim. Então, irmãos, vamos ter muito cuidado com isso, com aquilo que nós passamos para frente para as pessoas, né? E o salmista está falando aqui, o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Nós não precisamos ter medo de nada. Abre aí, Romanos capítulo 8, versículo 31, vamos ver o que está escrito? Romanos 8, 31. Olha que lindo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Quem pode ser o seu adversário se no princípio ele criou todas as coisas, inclusive o bem e o mal? Se foi ele que criou, não tem nada que possa ir contra o Senhor. Isso aí, não tem nada que possa ir contra ele. Irmãos, nosso Deus, ele é um Deus. Eu fico vendo, irmãos, as pessoas falando que tem uma peleja travada, uma luta travada, mas uma luta travada com quem? Uma luta travada com quem? Que o nosso Deus, ele é um Deus que ele não precisa lutar, irmãos. Ele é um Deus que não precisa lutar porque ele já venceu todas as batalhas. Quem está em Cristo, ele triunfa. O que é triunfar? O que é triunfar? É você chegar num patamar que você não precisa mais de lutar para você vencer nada. É você já ser aquele que venceu todas as batalhas. Isso é triunfar. E a Bíblia diz que o crente, ele triunfa. Você pode entender isso? Você pode entender que o que você passa na sua vida, as adversidades que você passa na sua vida, não é luta que você está lutando e Deus está lutando e que você não sabe se você vai conseguir. Não, isso são processos que Deus faz nós passarmos para que nós possamos ver a glória dele. Exceto quando nós procuramos, né? Existem lutas e provas, né, irmãos? Existem lutas e provas. Existem lutas que nós buscamos com as nossas mãos. Uma vez eu vi o pastor André pregar, eu sempre vejo o pastor André pregar, pregando sobre aquela passagem do Mar da Galileia. Jesus sabia que aquele mar era complicado, que aquela região ali era uma região de difícil passar, né? Porque o mar da Galileia, ele é localizado em regiões montanhosas. E aquele mar ali era propício a ter mesmo tormenta. Era um mar difícil. E Jesus sabia que aquilo ali, que aquele mar era difícil, ainda mais naquela hora que Jesus chamou os discípulos para ir. Não, vamos comigo. E os discípulos, Jesus está querendo levar a gente, ele sabe que o negócio não vai ficar bom. Mas mesmo assim os discípulos obedeceram e foram. Mesmo eles sabendo que era difícil. Será que você, sabendo que o trabalho vai ser árduo, que o trabalho vai ser difícil, que o trabalho não vai ser aquilo que você espera, será que você vai fazer aquilo que Deus mandou? Porque a gente às vezes só quer ir quando o negócio é fácil. Quando o negócio é tranquilo. Se o negócio começar a apertar, se começar a acontecer problemas, se começar a acontecer aí você já não quer mais. E aí você deixa o teu chamado, o que Deus mandou para você fazer, o que Deus falou para o seu pastor Solange, para o seu missionário. O que Deus mandou você fazer, você deixa de lado por conta dos problemas que vai ter. A paz do Senhor, Alexandre. Você imagina isso, Alexandre? As pessoas, elas largam por causa das adversidades, elas largam os problemas, largam a obra que ela tem para fazer por causa das adversidades que ela passa na vida. E por causa dos problemas que o próprio trabalho em si dá, porque fazer a obra de Deus, ela é realmente muito trabalhosa e espinhosa. Entende? Então, os discípulos foram assim mesmo. E quando chegou naquele momento ali da tormenta, tá Jesus ali dentro do barco, dormindo, e os discípulos pegaram e falaram assim: e agora a tempestade, o negócio, reclamando ali da tempestade, preocupado com a tempestade. Aí eu falo para você o seguinte, pastor André sempre fala: a tempestade, irmãos, ela é no mar, ela não é dentro do seu barco. Quantas das vezes a gente vê os problemas no mundo, em volta, na família, coisas que não são nossas, a gente vai lá e pega para nós. E aí você acaba vivendo uma luta que não é sua. Porque o problema não está dentro do seu barco, não. O problema está lá no mar. Deixa o mar lá, irmão. Jesus está dentro do seu barco ali dormindo. Vai lá tirar um cochilinho também. Entende? Mas as pessoas pegam os problemas do mar e colocam dentro do seu barco. E está aqui o salmista falando: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei, a quem eu me recearei.
Não tem ninguém que possa lutar contra o nosso Deus. Não tem. Confia no Senhor. Esses 3 primeiros versículos falam a confiança que Davi tinha no Senhor. A gente está falando aqui do Salmo 27. Davi tinha essa confiança no Senhor. Ele disse assim: quando os inimigos, os adversários todos se juntarem contra mim, para comerem a minha carne como abutres fazem, né? Eles vão tropeçar e cair, tropeçariam e cair. Ele tinha certeza que aqueles inimigos dele iam cair. Como Deus fez lá na abertura do Mar Vermelho, que Deus foi lá, tirou a roda dos carros, os carros caíam por cima do outro lá. Foi Deus que fez aquilo ali, irmão. Deus foi lá e desparafusou as rodas dos carros para os camaradas morrer no mar. E você não crê que Deus tá vencendo as suas lutas? Você não luta, irmão. É Deus que guerreia por você. A Bíblia fala que ele é general que nunca perdeu uma batalha, né? Ainda que um exército me cercasse, ele colocou essa parte primeiro. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Pensa só, um exército, quando ele está se preparando, é mais amedrontante do que um exército quando está lutando. Por quê? Porque imagina só, você vê aquele monte de homens se juntando, tem a equipe estratégica que está ali, você não sabe qual é a estratégia que eles estão fazendo para te vencer, você não sabe o que está rolando ali, dá medo de você falar, não, o exército tal está se preparando para lutar contra o exército tal. Vou dar um exemplo. Você imagina o que esses homens devem estar, qual tipo de bomba, qual tipo de arma que eles estão preparando para lutar naquela peleja ali. É amedrontante, tá? Aqui o salmista falando, ó, ainda que o exército me cercasse e o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Para você ver a confiança que ele tinha no Deus que ele servia. E nós, muitas das vezes, nos pegamos com a falta de fé. Com a falta de fé. Você pensa que aquela adversidade, aquele problema que você está passando, aquilo ali não vai se resolver, não vai solucionar. Que luta é essa que eu estou vivendo? Que problema é esse que eu estou vivendo? Meu Deus, me ajuda. E você acha que não tem saída. Mas confia no Senhor, faz como o salmista aqui, deposita toda a sua confiança e toda a esperança no Senhor, porque é Ele que guerreia nossas guerras. Está aqui o versículo, eu vou falar só sobre esses 3 versículos aqui, porque o meu café já até esfriou. Se você, ó o cafezinho aqui, ó, a xícarazinha do pastor André, esfriou mesmo. Se vocês quiserem, a minha vai chegar também, tá? Por uma encomenda aí, vai chegar. Se vocês quiserem, é só encomendar com o pastor André, tá bom? Para abençoar o ministério dele. Nosso ministério, né? Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha só o que o salmista está falando. Uma coisa. Uma coisa. E eu pergunto para você, o que é que você tem buscado do Senhor? Às vezes você fica perdido, pedindo tanta coisa ao Senhor. Pede isso, pede. Irmão, tem crente que ajoelha na igreja só para pedir. Já reparou as orações dos crentes? Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me dá... É um pede. E a Bíblia fala que nós já estamos assentados nos lugares celestiais. A Bíblia fala que nós já recebemos todas as bênçãos nos lugares celestiais. Acha esse versículo aí, Isabel. A Bíblia fala que nós já tivemos todas essas bênçãos da parte de Deus. A Bíblia fala que a bênção do Senhor te seguirá. Acha esse versículo aí também, Isabel. A bênção do Senhor te seguirá. Irmão, você não precisa ficar andando atrás de bênção nenhuma. Campanha de nada, irmão. Você precisa receber as bênçãos que Deus já liberou do céu para você, porque muitas das vezes nós não
usufruímos das bênçãos que Deus nos deu por causa da nossa imaturidade. Porque Deus é como um filho. Eu tenho uma filha de 7 anos hoje. Ela me pede coisas de criança, coisas da idade dela, coisas que chamam a atenção dela. Mas se ela chegar para mim e falar assim, mãe, eu quero um carro, eu não vou poder dar um carro para ela. Por quê? Porque ela não tem idade, ela não tem maturidade para ter. Ela não tem. E quantas das vezes nós somos tão imaturos diante de Deus, do Deus que nós servimos, nós somos tão imaturos que não conseguimos receber a bênção que já foi liberada do céu para nossas vidas. Quantas vezes nós nos pegamos nisso? Será que Deus pode dar para mim uma casa luxuosa? Será que Deus pode dar para mim um carro? Será que eu estou falando de bens materiais, mas tem bênçãos espirituais também. Será que Deus pode te dar um dom de revelação, irmão? Será que Deus pode te dar você vai ter o discernimento que nem tudo é para você falar em público para as pessoas, que Deus te deu aquela revelação ali para você orar? Será que Deus pode dar aquilo ali para você? Será que Deus pode dar esse dom para você? Porque tem coisas que a gente não fala, tem coisas que Deus nos mostra para a gente orar. Entende? Então, existem bênçãos espirituais e materiais liberadas do céu para os seus filhos, mas quanta imaturidade no nosso meio. Quanta imaturidade. Quantos filhos que ficam correndo atrás de bênção. Você não precisa correr atrás de bênção nenhuma. Ah lá, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ó, tem um versículo que eu gosto daquele que fala assim, as bênçãos do Senhor te seguirão. As bênçãos do Senhor te seguirão, irmão. Fica com isso hoje no seu dia, que as bênçãos do Senhor, elas estão te seguindo. Elas estão perseguindo você. Imagina você andando e as bênçãos correndo atrás de você. Olha que coisa linda. Você está andando e isso, gente, isso é tão lindo que isso acontece na minha vida, na vida do meu esposo, na vida de algumas pessoas que a gente conhece. Você do nada, você está assim, de repente você é surpreendido por coisas. Você fala assim, gente, eu nem merecia. Eu nem merecia, porque bênçãos são coisas assim que a gente nem merece. Né? Uma das bênçãos que eu recebi foi a graduação do meu esposo. Ele estava dentro de casa e ele fez uma oração atrás da porta de casa antes de sair. E aí, quando ele foi numa igreja, o Senhor foi e falou com ele. Ele estava indo para a igreja, o Senhor foi e falou com ele lá. Falou assim, ó, quando você estava saindo, você chegou atrás da porta da sua casa e você fez essa oração assim, 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 assim. E Deus ouviu a tua oração. E você está sendo respondido agora. O Senhor vai te abençoar com essa graduação que você quer, porque é para glorificar o meu nome. Isso é só um exemplo, tá, irmãos? Porque a gente já recebeu tanta... Irmão, é tanta coisa que hoje eu não poderia estar aqui para falar sobre esse salmo se eu não tivesse sido abençoada. Né? Porque às vezes as pessoas, elas falam de coisas que elas não viveram. Experiências que não viveram. Existia um homem muito sábio. Existe um homem muito sábio, que para as pessoas para falar com ele, elas ficavam numa fila de 7 dias para falar com esse homem, sabe? E aí, uma família estava com uma doença, com a criança acometida de uma doença, a chamada diabetes, e ficou naquela fila ali para receber a orientação desse mestre, dessa pessoa sábia, e falou assim, vamos ficar na fila. Aí ficou 7 dias para ir lá falar com ele. Quando chegou lá, na frente dele, contou o problema. Essa que é a minha filhinha, ela tá com essa doença, a gente já fez tudo, já levamos nos médicos, não tem jeito. E a gente não sabe mais o que fazer, a gente já procurou todos os recursos e o médico falou que ela tá com esse problema. O que você pode nos orientar? Aí ele foi e falou assim, olha, volta daqui a 7 dias. Aí elas foram para casa e não entendeu. Poxa, ele não podia dar uma resposta ali? Tá bom, mas ele mandou voltar 7 dias, vamos então. 7 dias depois elas foram para a fila de novo. E tiveram que esperar mais 7 dias, ou seja, foram
21 dias, né? Porque ficou 7 dias para falar com ele. Depois ele mandou voltar e voltou pro final da fila, que demorava mais 7 dias. Então foi 21 dias que elas ficaram. Ficou de novo 7 dias esperando. Quando foi lá falar com ele, ele abaixou e falou com a criança assim: olha, para de comer açúcar. Só isso que ele falou para ela. Para de comer açúcar. Aí a mãe dela ficou estressada. Mãe, o pai, que isso? Como é que você manda minha filha parar de comer açúcar? A gente ficou 21 dias para vir aqui pro senhor falar isso pra gente? Para de comer açúcar. Aí ele foi e falou para ela assim o seguinte: eu não podia falar isso da primeira vez que vocês vieram aqui, porque eu não tinha autoridade para falar para ela não comer açúcar, porque eu comia açúcar. Agora eu posso falar, porque esses dias que vocês não vieram aqui eu não estou comendo açúcar. Então eu tenho autoridade para falar a ela para ela não comer açúcar. O que eu quero dizer isso com você? Irmãos, vamos ter muito cuidado quando nós formos falar das coisas de Deus, ou da nossa vida mesmo, que a nossa vida é uma carta lida. Porque as pessoas estão nos observando e Deus também está vendo a sinceridade do nosso coração. Nós precisamos falar aquilo que nós praticamos, aquilo que nós vivemos, ter sinceridade, porque só tem força as coisas que você fala pela prática de vida que você tem. É como uma criança e seus pais. O pai, ele ensina o filho, ele não ensina com fala, apenas com fala. Meu filho, vai para aqui. Diz a Bíblia que você tem que ensinar o menino no caminho que deve andar. Não é o caminho, mostrar lá, meu filho, o caminho. Mostrar o caminho pro seu filho, não. É no caminho. Você tem que segurar na mão dele e seguir no caminho. Mostrar para ele o que é certo, o que é errado, com atitudes. Com atitudes. E aí, assim, a sua palavra tem valia. Por quê? Porque você está mostrando para ele e você está provando para ele que o que realmente você fala é o que ele deve fazer, porque você é uma pessoa idônea, né? Então, eu vou fechar aqui, porque já são 8 horas. Tinha muita coisa aqui para falar desse salmo, mas eu só quero falar aqui sobre esse versículo. Uma coisa pedi ao Senhor, peça uma coisa ao Senhor, e a buscarei. A fé sem obras, ela é morta. Você pede, mas você precisa buscar. Você precisa ter atitude. Aqui o salmista está dizendo que ele queria a presença de Deus, morar na casa de Deus, mas ele ia buscar isso. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei. Ele não simplesmente estava querendo a casa de Deus. Não, ele estava tendo a atitude de ir à casa de Deus. E porque ali na casa de Deus ele ia aprender, todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Muitas das vezes as pessoas querem ir para o templo, sabe para quê? Não é para aprender, ela quer ir mostrar não sei o quê. Ela quer ir apresentar alguma coisa, ela quer ir fazer um desfile de moda, ela quer ir competir com os líderes, porque ela quer ser alguma coisa também. Ela quer várias coisas, menos aprender. E hoje eu estou aprendendo aqui com esse salmista que eu tenho que ir para a casa de Deus para aprender. Então, quando você estiver indo para a casa de Deus, que você buscar isso, porque às vezes a gente fala tanto de ir na casa de Deus, mas as pessoas negligenciam isso, né? E o desejo do salmista era estar na casa de Deus. Ela está na casa de Deus. Não perca tempo. Eu vejo essa pandemia aí acabando com muitas vidas cristãs, muito relacionamento cristão que as pessoas têm. Elas ficaram em casa, se esfriaram de estar em comunhão com seus irmãos. Hoje você não vê mais aquele ânimo que as pessoas tinham de ir para a casa de Deus porque está com medo da pandemia, está com medo não sei de quê. Está seguindo a vida dela normal. Ela vai no mercado, ela vai no hospital, vai lá fazer uma consulta rotineira, ela faz tudo. Mas na hora dela ir para a igreja, o dono da vida está lá para guardar ela não bota a máscarazinha dela e vai. Ela vive a vida dela normal, mas quando se fala em casa de Deus, e hoje eu estou aprendendo aqui com o salmista, que o desejo dele era estar na casa de Deus ainda com todas essas adversidades que ele vivia.
Esse problema todo, e isso que eu estou falando aqui, Davi estava lá sendo perseguido. E tá Davi querendo estar na casa de Deus para aprender. Olha isso. Tá Davi querendo ir para a casa de Deus para aprender. Então fica com essa palavra hoje, nessa manhã. Que as bênçãos do Senhor estão seguindo você. E que nós precisamos estar na casa de Deus. Não para tantos motivos que muitas das vezes permeiam na nossa cabeça. A nossa fragilidade e carnalidade, às vezes nos motivam a gente ir para a casa de Deus por um monte de coisas, né? Que são supérfluas, mas o sentido principal da gente ir na casa de Deus é a gente buscar a presença dele e aprender com ele, tá bom? Fique com essa palavra, que Deus possa abençoar o teu dia. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Grande beijo, missionária, Alexandre, o povo ficou aí, a Edna, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe.